O rei Acabe, seus 400 concordinos e o espírito de mentira que estava sobre ele. Eu quero falar sobre isso, sobre a verdade, sobre a mentira e sobre ninguém engana a Deus. Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, somos Podcast Pastor Júnior aqui que vos fala. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações, curta, compartilhe e comente a sua opinião aqui. Ele é muito, muito importante. Meus queridos, eu queria trazer uma mensagem para você, certo? Que está em 2 Crônicas, capítulo 18, e também está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do verso 1 até o 28. Queridos, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui, tá, no dia de hoje, ela tem um tema, né? O rei Acabe, seus 400 concordinos e o espírito de mentira, certo? Bom, com base nesses textos, irmãos, que nós acabamos de falar, a gente vai ver um episódio marcante sobre verdade, sobre falsos profetas e sobre as consequências, preste atenção nisso, de se ignorar a voz de Deus e a verdade de Deus. Então, o texto ele mostra uma aliança entre Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, e a tentativa de ambos de guerrear contra Ramote Gileade. Essa história nos ensina que nem toda profecia ela vem de Deus. E nem toda aliança é segura. E que rejeitar a verdade pode ser fatal. Ninguém engana a Deus. Meus queridos, o correto é a gente ler o texto todo, tá? Mas para que o vídeo não seja muito longo, a gente já vai falando algumas coisas aqui. Bom, primeira coisa que eu trago para vocês é sobre a aliança perigosa, que está em 2 Crônicas 18, do 1 ao 3, e 1 Reis 22, de 1 a 4. Josafá era um líder piedoso, mas errou em se aliar com Acabe por meio do casamento do seu filho com a filha do rei idólatra. O perigo de alianças erradas é que ela pode nos envolver em batalhas que Deus nunca nos mandou lutar. Aqui tem uma mensagem que nós precisamos cuidar dos nossos filhos, para que os nossos filhos não se envolvam, não tenham aliança com pessoas que são idólatras. E aí você vai entender que da união dos filhos houve uma aliança real, e você precisa entender que nem toda aliança é de Deus. Muitas vezes nos associamos com pessoas que parecem ser voltados para os seus, eles têm corações voltados para os seus próprios interesses. E são aqueles que seguem os profetas da mentira. 2. Os 400 profetas, antes de ir à guerra, Josafá pede a Acabe que consulte ao Senhor. Olha, pergunta a Deus aí se ele vai querer que a gente vá à guerra e seja vitorioso, se a gente vai ser vitorioso. E Acabe chama 400 profetas concordinos. Veja que não são poucos, são 400 profetas, diz a Bíblia, pagãos, que consultam a Deus, e a resposta dele é: a vitória já está garantida.
Tá tudo certo. Só que Josafá percebe que há algo de errado e pergunta: por acaso não tem mais nenhum profeta do Senhor? Ele achou estranho, irmãos. 400 profetas dizendo: vai dar tudo certo. Concordando, né? Tá tudo certo. Acabe tinha 400 homens profetas que rodeavam ele, dizendo: tá tudo certo, é isso mesmo. Olha, alguém tem um dom? Tenho. Tá aprovado. Ó, Deus mandou o goleiro, cordeiro. Tá tudo certo. 400 pessoas. E depois a Bíblia vai dizer que eles têm sobre ele o espírito de mentira. 400. Mas Josafá percebe, tem uma coisa errada aí. O homem de Deus, o homem espiritual, ele sabe quando as coisas vêm de Deus. Os 400 profetas profetizaram em nome de Deus. Deus disse que vai dar vitória. Mas o homem de Deus, ele sente no seu coração. Ele sabe aquilo que é certo e o que é errado. Ele sabe muito bem quando as coisas estão certas, quando aquilo é de Deus e quando não é de Deus. E a pergunta que não quer calar para você, você tem discernido se esses dons vêm de Deus? Se esses 400 profetas que ficam falando em línguas, profetizando, tendo visões, você já parou para pensar se isso é de Deus? Porque eles estavam ali falando da parte de Deus, como se fosse da parte de Deus. Mas será que é Deus falando? Você já parou para pensar nisso? O rei Acabe tinha 400 concordinos pregando, dizendo que Deus falou, mas não era Deus. Boa reflexão, né? Precisamos refletir. Isso nos mostra que os profetas sempre dizem o que as pessoas querem ouvir, nesse caso, os 400, né? E não o que Deus ordena. Então, imagine, você tem um dono e tem 400 profetas ao redor, concordando com tudo aquilo que ele diz, e ainda está dizendo assim, diz o Senhor, vai ser certo, está tudo certo, vai ter vitória. Esses 400 profetas, irmãos, eram sustentados por quem? Pelo rei. Às vezes os 400 profetas estão ali dizendo, eu concordo com você, porque está sustentado com ele, financeiramente, em cargos, em funções, em privilégios, casa, carro, salário, sustento, não é? Prega, vai enviado. Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção. O verdadeiro profeta, grave essa frase aqui comigo. O verdadeiro profeta, ele não tem compromisso com aquele que recebe a profecia. O compromisso dele é com aquilo que Deus fala. O compromisso é com Deus. Gravou? Pois é. Vamos lá. Então veja bem, queridos. Acabe odiava um profeta chamado Micaías. Por quê? Porque Micaías era tão comprometido com Deus e com a verdade, e com a profecia verdadeira, que ele nunca profetizava aquilo que o rei queria ouvir. Um verdadeiro profeta, irmãos, não está nem aí para as pessoas que vão ser alvo da profecia de Deus. Não está nem aí. O compromisso dele é com Deus. Lembra de Natã, o profeta, quando chegou na casa do rei Davi? Só olha, o Senhor mandou dizer, foi lá e disse: esse rei é o Senhor. Não é você, o rei, és tu. Como já sabe o fato, eu não quero me alongar. Então, o compromisso, irmãos, está com aquilo que Deus falou e não com aquilo que as pessoas querem ouvir. Concordinos não, preste atenção. Concordinos estão compromissados em massagear o ego do rei Acabe, dizendo: você está certo, está carimbado. Deus disse que amém. É isso mesmo. Que profetas são esses? 400, irmãos.
para profetizar mentira e um para dizer a verdade. Um. Você pode ser esse um. Onde você estiver, você pode ser esse um. Seja esse um, meu irmão. Diga a verdade. Seja pela verdade. Mesmo que você seja odiado. Mesmo que as pessoas não gostem de você. Tenha compromisso com a verdade. Há muitos que buscam pregadores, mensageiros, profetas para massagear o ego, para falar sobre prosperidade, sobre que vai dar certo. Você vai fazer isso, vai dar certo, viu? Ah, vai fazer tal coisa, tá tudo certo. É para comprar aquilo, é para comprar. É para fazer isso, é para fazer. Cuidado com as mensagens que só diz que vai dar certo, que vai dar tudo certo, sem confrontar a vida espiritual. Profeta que não denuncia pecado, irmãos, na vida das pessoas, não é profeta, né? Que não fala aquilo que o Senhor mandou falar. Não tem compromisso com o rei. O verdadeiro profeta não tem compromisso com o rei, com as pessoas, tem compromisso com Deus. Micaías, o profeta solitário, ponto 3. Micaías, irmãos, ele surge como um profeta solitário no meio de uma multidão de enganadores. 400. Inicialmente ele ironiza, né? Acabe. E diz: não, vai dar tudo certo. E aí, Acabe chega assim: não, peraí. Tem alguma coisa errada. Você sempre profetiza o contrário. E aí ele chega e diz a verdade: Israel será derrotado e Acabe morrerá na batalha. O que ele estava dizendo, irmãos? Israel ia perder. Ia perder. E Acabe ia morrer no meio da batalha. E daqui a pouco a gente vai ver como foi que ele morreu. Então ele revela uma cena chocante, um espírito enganador que foi enviado aos falsos profetas para iludir Acabe, porque Deus já havia decretado a sua queda. Irmãos, no meio dos 400 concordinos e profetas estava o espírito da mentira. É só você olhar, querido. Quantas mentiras. Relacione quantas mentiras foram ditas e são ditas pelos 400 profetas concordinos. O problema é quando você concorda com a mentira. Porque quando você concorda com a mentira, o seu final é o final de Acabe, é morte, não é? Vamos lá. Isso nos ensina que quando alguém rejeita a verdade, Deus pode permitir que essa pessoa caia no engano. Deus pode permitir que a pessoa caia no engano. Porque Deus vai falando, irmãos. Mas o que é melhor, irmãos? Ouvir a verdade de Deus, seja sincero. Seja sincero. Qual o melhor? Ouvir a verdade de Deus ou querer ter o ego massageado? Dizendo, esse cara é você. O que é que você acha? O que é que você acha? Quem rejeita a verdade de Deus pode estar acreditando na mentira do diabo. Preste atenção nisso. O espírito de mentira é o diabo, irmãos, que é o pai da mentira. Que aí está profetizando mentira, dizendo que viu o profeta Daniel. Meus irmãos, preste atenção. Confira na Bíblia. Jesus, o goleiro. Como é que Jesus é goleiro, irmãos? Como é que Jesus é um goleiro, um cordeiro voador? Jesus é cordeiro que é goleiro. Meus queridos, eu sinto muito lhe informar. Você está enganado pelos 400 profetas concordinos de Acabe. A tragédia de Acabe, né? Acabe rejeita a profecia de Micaías e vai para a guerra disfarçado. Josafá quase morre.
se apresentou na guerra ali como um rei, e aí quase morre. Mas ele clama a Deus e é salvo. Acabe, por outro lado, é atingido por uma flecha aleatória que o mata, cumprindo exatamente o que Deus tinha dito. Irmãos, eu achei interessante quando a Bíblia diz que do nada veio uma flecha aleatória. Eita, aleatória para os homens, mas na direção certa para Deus. Chegou o momento certo de Deus matar o rei Acabe. Momento certo, a hora certa. E veio uma flecha aí, matou. Aplicação. O destino de Acabe mostra que ninguém engana Deus. Ele vestiu outra roupa, ficou ali camuflado. Não, não é isso não. Ninguém engana Deus, queridos. Preste atenção naquilo que eu vou dizer. Ninguém engana a Deus. E a flecha da morte tem um destino certo. Cuidado com isso. Cuidado. Algumas conclusões, irmãos. Tanta coisa para falar desse texto, mas né, seria expositivamente mais correto a gente ler o texto todo, depois, versículo a versículo, a gente ir falando sobre ele, mas a gente não tem tempo. O que é que a gente aprende, irmãos? Primeiro, cuidado com as alianças erradas. E as alianças vieram por conta dos filhos. Cuidado com isso. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. As alianças podem te levar às guerras que você não estava preparado. As guerras da morte. Segunda coisa, nem todo profeta fala da parte de Deus, embora fale em nome de Deus. Vou repetir. Nem todo profeta fala da parte de Deus, embora fale no nome de Deus. Foi isso que aconteceu com os 400 profetas. 400 para um, irmãos. Tem muito concordino, tendo visões, sonhos, revelações, para massagear o ego do rei Acabe. Por quê? Porque é sustentado pelo rei, tem salário do rei, tem casa do rei, tem comida do rei, tem privilégio do rei, tem carro do rei, salário do rei. Você está entendendo o que eu estou falando, não tá? 3. A verdade nem sempre é aquilo que você quer ouvir. A mentira pode massagear o teu ego, mas a verdade pode te livrar da morte. A mentira dos 400 profetas pode massagear o seu ego, dizendo: você vai ter vitória. Aí é o lugar. Tá tudo certo. Essa é a mentira. Mas a verdade, ela pode ir de encontro até o seu coração. Você vai ficar magoado, vai ficar entristecido, você vai ficar angustiado, mas é a verdade. E a verdade é a única coisa que liberta. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Deus permite que sejam. Deus permite que quem rejeita a verdade seja enganado. Deus permite que quem rejeita a verdade seja enganado. Afinal de contas, ele quer isso, né? Concordinos, uau, você tá certo. O problema é quando os concordinos têm interesse na morte do rei para tomar conta. Percebeu? Por fim, a palavra de Deus sempre se cumpre. Ele mostrou, vai se cumprir. A palavra de Deus, irmão, tem uma direção certa, ela não volta atrás. Cadê a mensagem dos 400 profetas?
Você vai ter vitória. Micaías disse: você vai ser derrotado. Você vai morrer. Você acreditaria em quem? Em um ou em 400? Irmão, eu acreditaria em 400. Afinal de contas, eles estão falando aquilo que eu quero ouvir. E a verdade é aquilo que eu não quero ouvir. A verdade às vezes dói, fere. Mas a verdade de Deus, ela vai te libertar e vai te encaminhar para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro de tudo isso, irmãos, a palavra de Deus é a verdade que você precisa conhecer. A palavra de Deus é suficiente. Leia a palavra. Ame a palavra, fale a palavra, pratique a palavra. Tenha a palavra como base da sua vida. Regra de fé e prática. Leia a Bíblia toda. Se esmere. E não deixe ser enganado por 400 profetas concordinos. Confira tudo na palavra. Josafá, irmãos, olhou assim e disse: rapaz, tem algo errado. Se levante, irmãos. Josafá dentro de você. O espírito de discernimento. Peraí, isso é de Deus? E aí foi quando isso aconteceu comigo que eu pulei fora, que eu tomei decisões, desconfiando de determinadas profecias, de determinadas coisas. A verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade e não volta vazia. Você pode estar rodeado por 400 falsos profetas dizendo aquilo que você quer ouvir. Mas Jesus pode estar te dizendo coisas que você não deseja ouvir. Siga Jesus. Siga a palavra. Porque elas são espírito e vida. Amém? Somos podcast, Pastor Júnior que vos fala. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam, curtam, compartilhem e comente. Tchau, tchau.